noite, pessoal. Eu sou a professora Margarete, do Aqui é Pra Passar, e hoje, como prometido, eu vou falar sobre técnicas de redação. Essas técnicas de redação eu estou direcionando para o Enem, mas servem para todas aquelas provas de concurso público em que cai redação, tá? Então, são técnicas salvadoras. Vamos lá? Redação, técnicas de salvamento. Por que eu escolhi esse nome? Porque são aquelas técnicas que vão te ajudar, sim, a elaborar melhor a sua redação. É aquelas técnicas para quem já sabe e aí precisa só melhorar a técnica para que não se perca na hora de fazer a redação. Vamos dar continuidade. Gente, primeiro vamos descobrir e vamos aqui ver o que é tema. Tema é a ideia geral. Por exemplo, violência. Violência é um tema, é uma ideia principal, uma ideia geral. E subtema. Subtema é aquela divisão do tema. Por exemplo, violência contra a mulher. Isso é uma subdivisão do tema violência, né? Hoje na live eu até falei, né? Até usei esse mesmo exemplo. Por exemplo, poderia ser violência no trânsito, violência contra o idoso, violência contra a criança e o adolescente. Seriam tudo subdivisões do assunto geral violência. Então, as redações, geralmente, elas vêm com essa proposta, né? Elas vêm com tema e com subtema. Você tem que ser fiel aos dois. O que é eixo temático? Gente, eixo temático é a proposta da redação. É o que ali eles estão pedindo para você. Qual as causas, por exemplo, no tema relacionado aqui à violência, quais seriam as causas dessa violência? O que poderia ser feito para que essa violência diminuísse? Entendeu? Onde que ele acontece mais e por que acontece? Quais são as camadas e as classes mais atingidas? Entendeu? São essas coisas. Esse que é o eixo temático. E quem vai propor o assunto da redação com tema e subtema, ele também vai te jogar o eixo temático. Ele vai te falar assim, então, discorra quais são as causas, né? Sobre quais são as causas da violência. Ou quais propostas deverão ser adotadas para que se minimize esse problema. Tem que se prender. Gente, tema, subtema e o eixo temático. Usar ou não título. Gente, é o que está ali especificado na sua prova. No Enem, geralmente, até hoje, não teve essa peculiaridade, né, de se pedir que se use título. No Enem, se você usar título, vai contar como uma linha, tá? Mas existem provas de concurso que pedem sim que você ponha lá um título. Se isso for pedido, você tem que pôr. Se não tiver no enunciado ali na proposta da redação, tá, que você põe um título, você não pode dispensar isso. Apesar que existem muitas pessoas que, ao inserirem o título, elas se sentem mais confiantes para elaborarem a redação. Gente, o mais importante é que se escreva com atenção, tá? No caso do Enem, se você rasurar a palavra, não existe problema. Você pode riscar a palavra por ela entre parênteses, escrever corretamente a palavra logo a seguir. Não vai ser descontado pontos de você. Isso geralmente é uma dúvida muito grande entre todos os futuros prestadores do Enem, tá? Todas aquelas pessoas que vão prestar o Enem geralmente têm essa dúvida. Os estudantes têm, mas já que não vai ter corretivo líquido, como é que eu vou fazer? E se eu rasurar? Não tem problema nenhum. O importante é você escrever corretamente. O que o examinador vai ver é que você cometeu um erro ali, mas você notou o erro a tempo, grifou, rasurou, escreveu de forma correta. Então o examinador vai notar que você conhece, que você tem a técnica certa de escrita, tá? Tem conhecimento da língua portuguesa. Gente, vamos lá, o esqueleto da redação. Eu até usei esse outro exemplo na live de hoje, né? Que assistiu bem, que não assistiu, vai lá no nosso Instagram que tá salva para vocês, tá?
o esqueleto da redação. Eu até falei, participou da live uma estudante que vai prestar Enem agora. Ela tem só 17 anos, cheia de dúvidas, a Pilar. Então, ela falou sobre isso, como montar a redação. Não sei se vocês já ouviram falar, nós que estamos aqui já na fase de concursos públicos, com certeza ouvimos. Gente, isso está sem pé nem cabeça. Veja bem, se está sem pé nem cabeça, é uma coisa coerente. O que a redação tem que ter? Ponha na cabeça, estudantes. Tem que ter cabeça, corpo e pé. O que é a cabeça? Veja bem, a cabeça é lá, um pedacinho só, mais ou menos um círculo assim. Então, a cabeça é a introdução. E o corpo? O corpo é bem maior. E o pé? O pé é pequenininho. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. A cabeça não é menor que o corpo? Com certeza. Então, a cabeça, você vai ser um pouco menor, vai ser menor do que o desenvolvimento, que é o corpo da redação. E vai ter a conclusão, que pode ser um pouquinho menor do que a introdução. Como fazer a introdução? Vamos lá. A introdução, basta que você use somente o parágrafo para fazer a introdução. E dá para fazer. Eu vou dar exemplos aqui sempre de um parágrafo. Vamos usar esse tema, violência, o subtema violência contra a mulher, tá? Que aí fica mais fácil. Vamos sempre usar esse tema e esse subtema. Uma introdução interrogativa, que é aquela que você lança uma pergunta e aí fica até mais fácil para algumas pessoas. Eu gosto dessa técnica. Eu na introdução lanço lá a pergunta e aí eu vou no corpo da redação, que é o desenvolvimento, eu vou responder aquela pergunta. Uso de 2 a 3 parágrafos para responder e são mais do que o suficiente. É o que você vai ter que usar, tá? Não tem que passar disso. Por exemplo, sobre o tema violência e o subtema violência contra a mulher, na introdução interrogativa você pode usar assim. A violência contra a mulher há muito motivo de preocupação. Em relação a isso, quais poderiam ser os fatores que levam ao aumento desse tipo de violência? Vocês vejam bem, eu lancei a pergunta. E o que eu tenho que fazer agora? Eu mesmo vou responder essas perguntas. Então, em 2 parágrafos eu respondo e aí eu fecho com a conclusão, tá? Gente, lembrando que aqui é o que eu defendo. Eu tenho que acreditar no que eu estou falando, porque é muito mais fácil você escrever quando você está falando de algo que você acredita, de algo que realmente você defenda, tá? Outra técnica de introdução é usando dados estatísticos. Essa daqui você já precisa ter um pouco mais de conhecimento. Você precisa realmente saber os dados que você está lançando. Por quê? Porque você não pode lançar um dado falso. Não tem como você tirei lá da cabeça. 5% da população é mais inteligente que todo 95% da população. De onde eu tirei isso? Da minha cabeça? O examinador pode ir lá comprovar. E ao comprovar, e ele ver que é uma informação inverídica, você será desclassificado. Tá, vamos aqui. Introdução com dados estatísticos, no mesmo tema e subtema sobre a violência contra a mulher. Segundo dados da OMS, o Brasil ocupa a 5ª posição em uma lista de 83 países em relações a homicídios praticados contra mulheres. Vocês veem aqui eu lancei um dado já na introdução. E aí lá no corpo da redação, que é a parte do desenvolvimento, eu vou discorrer sobre isso. Por quê? Em relação a outros países, por que acontece tanta violência? Que informações mais eu tenho sobre esse tema? Então, eu vou ter que seguir a mesma linha, tá? Introdução usando enumeração de argumentos. É outra técnica que eu gosto bastante. Vejam bem. A violência contra a mulher no Brasil, presente em todas as camadas da sociedade, tem sido um fator preocupante e medidas de enfrentamento têm sido adotadas. Porém, observamos que o maior número de mulheres vítimas pertencem às camadas mais baixas,
com pouca instrução, mães solos e que presenciaram na infância a sua mãe sofrer violência. Vocês viram aqui, eu falei, acontece aqui, e com essas mulheres que acontecem, elas estão enquadradas nisso, né? Que aqui eu cito, pertencem às camadas baixas, com pouca instrução, mães solos que presenciaram violência quando eram pequenas. Vocês vejam bem, eu enumerei, eu dei argumentos, vários argumentos. E aí quando eu dou, por exemplo, aqui igual 4 argumentos, eu tenho que falar sobre os 4? Não. Basta que eu fale sobre 2. Eu falando sobre 2, falando bem feito, fazendo a minha conclusão, perfeito. Tá certíssima, perfeitíssima. Fechei com chave de ouro a minha redação. Introdução usando comparação. Olhem aqui o exemplo. A violência contra a mulher tem sido uma temática de relativa importância para qualquer país que queira ter uma sociedade justa e melhor. Países com baixo índice de desenvolvimento apresentam um maior índice de violência em relação a países desenvolvidos. Tu viu? Eu peguei lá o dado, também precisa ter conhecimento, eu não posso tirar da minha cabeça. E aí eu peguei um dado. Nos países mais desenvolvidos a violência é menor, a violência é menos tolerada, as mulheres toleram menos a violência, ela é menos aceita, ela acontece menos, ela é mais punida com relação a países subdesenvolvidos. Tu vê? Eu trouxe uma comparação. Gente, aqui eu estou usando o tema violência e o subtema violência contra a mulher. Mas isso acontece em qualquer assunto, tá? São técnicas que você pode usar em qualquer assunto, tá? Vamos ao próximo. Introdução usando palavras-chave. Em nosso país, o aumento da violência ocorrida contra a mulher tem sido um fato preocupante. Por aí vai. Lembrando-se que é um parágrafo só. Você viu aqui o que eu usei? Eu usei lá um pouquinho do tema, um pouquinho do subtema, juntei os dois e reescrevi, comecei reescrevendo a minha introdução usando as palavras deles. As palavras que estavam ali, no título e no subtítulo. Essa não tem como errar. Deu branco? Teve dúvida? Lê lá o título, lê lá o tema, lê lá o subtema e comece formulando de um jeito diferente, aqui falando daquele mesmo assunto, de uma forma diferente, parafraseando. Isso é a técnica infalível, porque o que trava a gente gente é justamente a introdução. Você fez ali a introdução, o resto você vai de boa, porque você sabe, você só tá nervoso, só tá com branco. Então usa essa técnica, tema, subtema, e aqui eu vou juntar os dois e vou fazer uma frasezinha lá, juntando os dois, com as minhas palavras. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento. É bem mais simples, vocês viram, a introdução é o que realmente esquenta a cabeça de qualquer pessoa que vai fazer uma prova com redação, tá? Lembrando que nunca se pode fugir nem do título, nem do tema, nem do subtema. Você tem que respeitar os dois, tá? No desenvolvimento, veja bem, lá no desenvolvimento você começou lá trazendo todo um contexto geral ali na introdução. Você vai ou não, você vai pegar, dar eixo para você fazer seu desenvolvimento. Em todas aquelas técnicas que eu mostrei para vocês, tem um eixinho ali, ela te dá gancho para continuar escrevendo. Lembrando que no desenvolvimento você vai escrever de 2 a 3 parágrafos no máximo. Então ali você vai usar para defender a sua ideia, porque sempre vai ter isso ali na prova, principalmente na prova do Enem. Na prova do Enem, não está sendo julgado se o que você está falando é certo ou é errado. Está se julgando sim, se você tem capacidade de defender ou não aquela sua ideia. Mas espera aí, em alguns concursos públicos está sim, lá vai ter o julgamento também de como você pensa. Por exemplo, o nosso país é contra a pena de morte. Nós só aceitamos a pena de morte em uma situação, que é em estado de guerra declarada. Veja bem, se existir uma redação lá no concurso público
sobre pena de morte, você se põe a favor? Você discorre sobre a favor? Gente, se num concurso público está pedindo uma redação sobre pena de morte, com certeza é um concurso onde você vai trabalhar usando as leis. Então, você tem que estar em concordância com as leis. No Enem, não. No Enem vai estar sendo julgado se você tem ou não a capacidade de defender uma opinião, de defender uma tese, tá? Essa defesa você vai fazer através de comprovação, tá? Quando você usa uma das técnicas de introdução que eu falei, você pode continuar usando elas no desenvolvimento, mas você está comprovando. Você quer convencer o outro, o leitor, de que aquela sua ideia, aquele seu posicionamento está certo. Então, você está comprovando através de palavras, através de dados, através de estatística, através de comparação, que sim, existe motivo para você estar pensando daquele jeito. Tem que ter base. Você pode fazer, agora veja bem, lá no desenvolvimento, vocês viram que eu falei de 5 técnicas aqui na introdução. No desenvolvimento, vamos usar 3, né? Que é lá quando você vai usar um argumento para defender a sua ideia. Pode ser através de autoridade. Autoridade sua? Não. Você vai usar as palavras de alguém, você vai citar alguém ou algum órgão. Se lembra lá num dos exemplos quando eu citei a OMS? É um órgão, é a Organização Mundial da Saúde, respeitado em todo mundo, referência para isso. Então, o que acontece? Eu usei alguém de autoridade, entendeu? Se eu usasse ele aqui a OMS, aqui no desenvolvimento, eu estaria usando a técnica de autoridade, né? Eu estou falando, eu penso assim, está comprovado, porque a OMS diz assim. Mas poderia ser um jornal, uma revista, coisas que são respeitadas, né? Desculpa. Um artigo, alguém que tem notório saber sobre aquilo, tá? E aí eu uso como base para justificar o que eu penso e o que eu defendo, a ideia que eu estou pensando e defendendo. A ideia que você está pensando, que você está ali expondo e defendendo é a sua tese, tá? Porque existem diversas palavras de tese. Tese é isso, nada mais é do que a ideia que você defende ali, está defendendo na redação que você está escrevendo. Ou comprovação. Nesse caso, você deverá fazer a comprovação citando um teste, uma pesquisa, um estudo relacionado ao tema. Você cita com a intenção de comprovar o posicionamento da ideia que você está defendendo, tá? Por exemplo, vamos lá. Lá na história lá de Brumadinho, né? Existe lá, nós fomos, durante aquele tempo que houve aquele acidente ali, tiveram diversos dados que a gente recebeu, né? Estudos dizendo que aquele tipo de solo ia mesmo acontecer, diversos outros desastres continuassem sendo feitos, aquelas barragens daquela forma. Então, por exemplo, se o tema fosse esse, que não será com certeza, você poderia usar esses dados, desde que verdadeiros. Não inventem, não corram o risco de serem desclassificados, tá? Então, vocês entenderam? De comprovação, você vai usar lá um teste, um estudo, você vai citar isso, relacionado ao tema, tá? E como a gente sabe que no Enem, geralmente não, é o que cai, é um tema de relevância e importância para toda a sociedade. Então, vocês podem ser, que aí, agora que vocês estão estudando alguns temas, vocês cai um tema que vocês saibam os dados, saibam citar os dados, as pesquisas, tá? Tomara que cada um de vocês seja muito fácil. Agora, eu vou apresentar uma técnica coringa, que dá para você usar na introdução e dá para você usar... Na introdução, gente, usa aquelas técnicas lá que eu falei, você não vai errar. Quando você não souber nada, usa lá o coringa da introdução e você usar as palavras-chave do tema e subtema e montar ali sua introdução, tá? Lógico, ou texto de apoio. Lógico, não copiando, mas parafraseando, escrevendo a mesma coisa com outras palavras, tá? Agora, gente, na introdução, o coringa
é você usar o exemplificativo. Você não vai precisar de dados, não vai precisar de estatísticas, não vai precisar de nada disso. Você vai usar um exemplo, tá? Você deve usar esse método quando não tiver conhecimento suficiente sobre o assunto, usando um exemplo para justificar a ausência da ideia defendida por você, tá? Por exemplo, no caso da violência contra a mulher, você pode comparar essa violência com mal que faz para a criança, para o adolescente. Você pode comparar você não vai se perder do tema violência contra a mulher, do subtema violência contra a mulher. Mas você vai usar exemplos. Exemplos temos visto no jornal, em todos os lugares, isso afeta as crianças. Tu vai usar exemplos, entendeu? Vai pegar lá um caso lá que você viu que foi de repercussão nacional e vai citar aqui, sem citar dados, você vai comparar. Por exemplo, comparar a violência de hoje com a violência de antigamente, com a violência dos seus pais, dos seus avós, entendeu? Como que era tratar dessa violência? São coisas que a gente sabe. Porque, gente, ninguém vai fazer uma prova sabendo que vai cair um título importante sem saber nada. É contar demais com a sorte. Se você tiver sorte de não saber nada, nunca ter feito a redação, nunca ter treinado, nunca ter lido nada, não assistir televisão, não se interessar por nada, e você for lá fazer a prova do Enem e tirar 100.000, gente, joga na Mega. Porque com certeza você vai ganhar, porque é uma sorte mesmo. Tá? Então, com certeza, se você parar, pensar, jogar no nervosismo de lado, poxa, eu não sei nada. Introdução, palavra-chave. Continuo não me lembrando de nada específico. Dados, estudos, nada. Vai para a técnica Coringa. Usa um exemplo. Com certeza você vai se lembrar de um exemplo que você possa usar ali para comparar, para justificar, tá? A tese que você está defendendo. Gente, ao chegar na conclusão, pronto, você já matou a charada. A única coisa que você precisa, você tirou já 6 cabeças, né, do monstro e tá só com uma. Então você já sabe o que precisa, você só precisa fechar com a chave de ouro. Ao chegar no parágrafo de conclusão, que deve ser um parágrafo mais do que suficiente, você deverá fechar o assunto propondo a solução do problema. Gente, se é um parágrafo, o que você vai fazer? Rapidinho vai fechar. Para combater a violência, o que é? O que é melhor? Vai estar lá proposto. Mais educação, leis mais rígidas? Então, se depois de discorrermos sobre tudo isso, podemos observar que efetivamente terá mais sucesso se tiver uma melhor educação. Se a educação lá da violência contra a mulher e adolescente for trabalhada desde a primeira infância, tá? Então, é assim, gente, a coisa vai surgindo, vá treinando que você fica bem melhor, você vai fazer tudo muito mais tranquilo. O treinamento te traz tranquilidade, te traz paz, você sabe como resolver o problema, tá? Isso está aqui, ó, no cérebro, seu cérebro já vai olhar e vai falar, não sei do assunto, qual que é a técnica, o que eu tenho que fazer porque você treinou, tá? Prováveis temas para o Enem 2021. Gente, estão apostando, eu fiz uma pesquisa, estão apostando nesses temas. Pandemia, recursos híbridos, evasão escolar, ensino à distância, insegurança alimentar e superexposição a mídias sociais, tá? Tentem estudar esses temas. Com certeza, se não cair nenhum desses temas, com certeza cairá um tema que não fará mal nenhum você ter estudado sobre esses. Você pode até jogar lá no meio. Achar um jeito de mesclar, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Que vocês tenham foco e pratiquem. O Enem tá aí em cima, tá? As dicas. Pratique, leia sobre assuntos que impactaram a sociedade como um todo. Utilize as técnicas aqui apresentadas. Acredite, você vai conseguir. O material eu estou deixando aqui disponibilizado na descrição do vídeo, tá? Eu tive uma conversa muito legal numa live com a Pilar, uma estudante que, assim como você, vai prestar Enem agora. Cheia de dúvidas, ela fez perguntas que com certeza você faria também. Vai lá no nosso Instagram, nos siga.
assista essa live, tá? Deixa seu like aqui, deixa qualquer dúvida aqui, que com certeza eu responderei. Falo isso em todas as aulas. Teve dúvida? Deixa aqui. Não quer deixar aqui? Vai lá, entra no Instagram e manda um direct. Não quer? Entra para o nosso grupo VIP no WhatsApp e deixa sua pergunta lá, tá? Beijos, uma boa noite e tchau!